bem com você? Tudo jóia? Olha só, hoje o Censurado está trazendo para vocês aqui um promotor de justiça renomado em Bragança Paulista. Ele é o Rogério Filócomo, ou Filócomo, né? O correto, né? Ítalo-descendente é Filocomo, né? Isso, mas Foi registrado como a Filócomo. gente acaba... exatamente. Depende da entonação. Erraram na Ortografia. Se ortografia. for num domingo comendo um macarrão, daí fala Filocomo. No Não, dia a na dia, gritaria do almoço italiano, Isso, sim, né? sim. De italiano para italiano, Pra é italiano. assim mesmo, né? Eu suspeitei desde o princípio, né? Por isso que eu te perguntei. Mas promotor de justiça há 26 anos, doutor, é isso? Isso. Que história, hein? Que é uma vida. É uma vida. Uma vida. Uma vida a serviço do Ministério Público. Sim, na minha época Que bacana. não existia o pedágio que existe hoje para prestar concurso público. Então eu terminei a faculdade de Direito, comecei a prestar concurso público, já queria ser promotor. Sim. E passei no concurso aos 23 anos de idade. Mas isso já era um sonho? Já entrou? Já. Porque tem toda uma trajetória até que. E como é que aguçou isso daí, assim? Então, na verdade... Veio de alguém? Eu sou filho de professores, né? Sim, meu pai é professor sim. de educação física, Sim. deu aula de educação física a vida toda aqui em Legal. Bragança. E eu acho que eu tinha 16, 17 anos. Um dia o meu pai, na hora do almoço, estava de terno e gravata, no meio da semana. E ele sempre de bermuda, né? Sim. Agasalho, né? Falei, pai, mas que você tá de terno e gravata? E meu pai falou, não, hoje eu vou ser jurado. Oh, falei, jurado? O que é jurado? Não, vai ter um julgamento lá no Tribunal do Júri do Fórum de Bragança. É isso que eu ia perguntar. No Fórum de Bragança. E daí, se eu for sorteado, eu vou lá julgar o caso. Geralmente é um assassinato, um homicídio. Eu falei, pai, eu posso assistir? Meu pai falou, pode, é aberto ao público. Você senta lá no cantinho e assiste o júri. E ele foi sorteado. Eu assisti o júri do começo ao fim. E quando terminou o júri... É aquela coisa, acho que o dedo de Deus apontando, bateu, né? Eu falei pro meu pai, eu quero ser aquele cara lá. Meu pai falou, é o promotor. Eu falei, então eu quero ser promotor. E meu pai, muito brincalhão, falante, chegou pro promotor, doutor, meu filho falou que quer ser promotor. E o promotor me deu a cópia do processo. Chegou e falou assim, você quer ser promotor? Então leia aqui a cópia do caso de hoje, veja se eu fiz justiça. Então imagine, eu assisti o júri com 16 anos, voltei para casa e li tudo, depoimentos, laudos, né? E depois que eu li tudo aquilo, eu falei, não, agora eu quero ser promotor. Então, quando eu fui fazer a faculdade de Direito, muita gente perguntava, o que você vai fazer a faculdade de Direito para ser advogado, juiz, delegado? Não, vou fazer porque eu quero ser promotor de justiça. E consegui, né? Consegui todo esse tempo aí dedicando a causa da justiça, né? Como promotor. O próprio nome diz, né? Promotor de justiça. Sim. Eu queria um entendimento até para as pessoas que estão assistindo e que têm essa determinada curiosidade e tal. E o sonho, como o senhor teve, né? Ou como você, ele me deu a liberdade para poder chamar de você e não ficar essa... Mas, enfim, de ser ou de ter um futuro como promotor. Porque às vezes almeja, mas não conhece o caminho das pedras, ou não conhece as dificuldades, né, para chegar até lá. Porque é um objetivo para poucos e um tanto quanto distante. É o mesmo percurso, por exemplo, o advogado, tal, faz toda aquela parte da OAB. Então, eu queria esse entendimento realmente desse processo todo. Como funciona? Então, como eu disse, você tem que fazer a faculdade de Direito. Sim. Terminada a faculdade de Direito, você escolhe qual área jurídica você quer atuar, né? Hoje em dia existe um leque de opções, né? Não é mais o concurso público só, vamos dizer, o carro-chefe, porque muita gente fazia direito já pensando no concurso público, na né? intenção de. Para ser juiz, para ser delegado, promotor. Hoje os advogados são grande maioria aí, do pessoal que termina o direito. Mas eu terminei a faculdade, na minha época existia um curso preparatório
para você estudar e fazer concurso público, chamava Damásio de Jesus. Acho que existe até hoje o famoso Damásio de Jesus, lá em São Paulo. É. Daí eu fiz a faculdade de Direito em Bragança, falei para o meu pai, olha, eu não quero advogar, eu quero ser promotor. O senhor consegue me pagar o curso do Damásio? Consigo. Que era focado para Focado para promotores, para promotores. promotoria. Isso. E daí passei com 23 anos. Realmente, na época, Novo. era jovem. Entrava no fórum, você escutava nos bastidores, né? Mas é tão novinho, tão novinho. Uhum. E era uma coisa até que me incomodava. Eu falava assim, não, mas eu sou novo, mas o que interessa é a competência, eu sou muito competente. É. Mas hoje eu compreendo que realmente era muito novinho. É. Muito novinho. Né? Quando você vai ficando mais velho, mais experiente, Sim. a coisa equilibra Era um fora pouco. da curva. Era pra fora da época. curva, era fora da curva. Era fora da curva. Que Sim, bacana. concordo. E essa missão da promotoria, aos olhos dos outros, das pessoas, quando a gente bateu papo e eu lhe convidei para a gente conversar aqui, houve até uma ruptura da tua parte. Nossa, mas as pessoas querem saber sobre como é a vida de um promotor? Querem. Ué, eu quero saber, né? Os nossos o pessoal que assiste a gente e tal, eles têm a intenção, e eu acho que há a curiosidade de saber de tudo, né? Do que se refere dentro de legislações ou tal. Então, no nosso entendimento dos pobres mortais do lado de cá, a gente tem um entendimento e é errôneo, que é o lado de lá brigando com o lado de cá. Não deixa de ser. Mas tem que ter a ponderação de todos os lados, tanto do lado do acusado, do júri, do promotor, do juiz. É uma cúpula, né? Eu assisto bastante aquela série Suits. Você Sim, deve ter sim. assistido. Muito bom. Fantástica, Sim. bacana. Eu curti muito, aprendi muito, e a gente acaba aprendendo bastante com aquilo. E eu acho que abre caminhos na mentalidade do pessoal, né? Do entendimento dessas pessoas que dependem e que gostam, ou que vão, ou que necessitam do Ministério Público para defendê-las ou acusá-las. Essa é a função, Com né? certeza. Eu sempre falo o seguinte: o promotor ele tem que sair um pouco do gabinete. Quer dizer, um pouco não, ele tem que sair do gabinete, porque a partir do momento que ele vai fazer visitas às entidades, que ele vai dar uma palestra, por exemplo, aqui eu já dei muita palestra e continuo fazendo isso para os guardas civis municipais, policiais militares, em escolas. O trabalho do Ministério Público passa a ser visto e compreendido. E Sim. compreendido. Porque ainda, para o público em geral, o promotor ainda é visto como o acusador. O carrasco, né? Você vê os promotores que eles colocam, por exemplo, em filmes, em novelas, Sempre geralmente é o cara sério, bruto, feio, que quer pegar o cara a qualquer custo, que se for o caso, planta prova falsa, não é? Aquela sim, coisa sim. assim do cara sem coração, né? Sim. E não é bem assim. Primeiro, porque o promotor, ele é um fiscal da lei. E ele defende a Constituição Federal. Um dos requisitos. Ele auxilia o juiz na decisão. Mas um dos Mas dentro da requisitos legalidade. principais da atuação do MP é a defesa da Constituição e do regime democrático. Por Sim. que eu estou dizendo isso? Porque, é claro, eu sou o processador, o acusador. Sim. Mas quantas vezes já pedi absolvição? Né? Muita Por gente ter fala um assim, entendimento. Promotor pode pedir absolvição? Pode pedir absolvição, entendeu que não tem provas. Sim. Um inquérito policial que é feito pela polícia, se eu entender que não está bom, eu arquivo o inquérito policial, eu não vou processar aquele sujeito. Então, Justo. Então, a atividade do promotor hoje está muito mais ampla e voltada justamente isso, claro. Processar e condenar o criminoso, Sim, né? Porque sim. punição é importante, avanço civilizatório, mas também proteger a lei, proteger a Constituição, para que a gente não faça coisa errada, né? É o que eu sempre falo, é o erro judiciário. Não pode ter o erro judiciário absolvendo um culpado
e também não pode ter um erro judiciário condenando o inocente, né? Que a gente falou, o duplo erro judiciário. Os dois, nós temos que sempre estar preocupados para que não ocorra, né? Porque, claro, os advogados, né, na visão deles, é preferível que seja absolvido 10 culpados do que condenar o inocente. Eu sempre falo assim, não, é preferível que todos os inocentes sejam absolvidos, mas que todos os culpados sejam condenados, não é? Porque Essa é a ideia. senão você desprotege o outro lado. Sim. Qual é o outro lado? O lado da vítima. Né? Então, o olhar do promotor hoje também é muito direcionado à vítima. Muito direcionado à vítima. É mais humano hoje, né? O nosso trabalho hoje, o trabalho dos promotores, é em prol da vítima. A vítima ganhou uma centralidade no processo. Ela tem que ser protegida desde o início. Desde o início. A vítima vai até uma delegacia, ela já é um sujeito de direitos e ela merece proteção. Então, nosso olhar já começa a partir daí em defesa da vítima. Sim, importante isso. Saber e entender isso, né? Porque, na verdade, é exatamente isso. As pessoas veem como um crápula. E não é, né? No Paraná, no estado do Paraná, tinha nas promotorias, eles distribuíram os cartazes bem interessantes. Então, o cartaz era assim: você sabe o que faz um promotor de justiça? Né? Interrogação. E a resposta embaixo: defende você, homem e mulher de bem. Eu acho fantástico, Justo, isso mesmo. Defende o homem e mulher de bem, defende aquele que tem direitos. Bacana. Essa é a função do promotor de justiça. Nesse leque de opções que nós temos hoje, porque a Constituição Federal de 88 empoderou o Ministério Público, né? Tanto que existe aí, né, falas que é o quarto poder, porque foi uma instituição que foi empoderada. Sim. O Ministério Público hoje atua não só na área criminal, como também infância e juventude, meio ambiente, habitação urbanismo, idoso, fiscalização de atos do poder público municipal. Então não é só criminal. Não é um leque de opções. Os promotores... Eu achava que era. Então, os promotores acabam se metendo em tudo. Até isso custa um pouco, né? Custa competentes em tudo. E na verdade, tem que estudar mais e entender claro, mais, né? Muito mais. Muito mais. E isso custa um pouco pra gente, né? Porque às vezes você pega alguém e fala, ó, o promotor se metendo aí de novo, esses promotores. Mas a função é essa. A função da Constituição Federal, dada ao Ministério Público, é de um ombudsman. Ombudsman. É um equilíbrio. Ele vai fiscalizar, ele vai apontar o dedo, ele vai cutucar, ele é um questionador. Essa é a nossa função, né? Vamos lá. Como é que funciona essa... Pega um caso, você tem uma... Desculpa, eu estava fora do microfone. Você tem, o senhor, ou você tem uma equipe, claro. Essa equipe, ela é ponderada em quantas pessoas e como é que funciona. Por exemplo, vou esmiuçar, vou ser o cara da Netflix, eu vou ser. Então é assim, eu tenho lá o promotor que recebeu um determinado caso, né, foi elencado e enumerado para que seja administrado por ti, e eu preciso estudar. Além de estudar, a base de uma leitura, ela é dúbia. Entenda o seguinte, você passa um texto no WhatsApp para uma pessoa, quem recebe entende, lê e entende de uma forma. Quem escreveu, muitas das vezes, assim não é. É diferente de uma fala que tem as suas entonações, as suas colocações, as suas expressões visuais no vídeo, como a gente está fazendo, ou um áudio nas entonações de voz. Para um promotor que ele tome uma decisão ou que auxilie, obviamente essa decisão vai ser tomada pelo juiz lá no final, mas em contrapartida se faz muito peso pelo promotor em relação a determinado caso. Esta equipe, ela faz uma determinada investigação, uma investigação paralela. Eu sei que esse nome não é esse nome, e esse nome é extremamente complicado de se falar hoje, né? Uma investigação paralela, o promotor falou que... Não é isto, mas existe uma equipe a qual te ajuda a pensar e a analisar friamente com uma visão macro do assunto. É isto? Por exemplo, na minha área criminal, evidentemente que é utilizada a polícia.
Sim, não é? sim. Nas outras áreas, que a gente chama de interesses difusos e coletivos, meio ambiente, habitação, urbanismo, Uhum. daí existe uma equipe do Ministério Público, de Legal, peritos, né, bacana. para fazer a perícia, para levantar, daí do Ministério Público. Agora, puxando para a minha área, criminal. Então, por exemplo, aconteceu um crime. Polícia Militar prendeu em flagrante. Sujeito lá praticou o crime, a Polícia Militar prendeu em flagrante. Vai até a delegacia. Delegado faz o flagrante, Sim, né, e encaminha para o Ministério Público. Eu acho que a prova está suficiente, eu ofereço uma denúncia, começa o processo. Ou então eu falo assim: não, está faltando prova. Eu quero que ouça tal testemunha, eu quero que faça tal laudo. Então, daí o Ministério Público determina que a Polícia Civil complemente esse inquérito policial e as diligências. É mais ou menos o que a gente chama de sistema de persecução penal. Vamos ver se eu tento explicar aqui até para quem está sim, nos ouvindo. É como se bacana. fosse uma corrida de bastão. Tá, Então a polícia começa, vamos dizer, a polícia militar começou a corrida, prendeu o cara, passou para a civil investigou, passou para o promotor, e eu vou passar essa corrida de bastão para o juiz. sim, O juiz tem que ter todas as provas para condenar, porque se não tiver, ele vai absolver. sim, Né? Então, nessa corrida de bastão, cada instituição vai se comunicando com a outra. No meu caso, muito mais porque, claro, eu preciso da polícia para as provas. Né? Tanto que muita gente fala assim: o promotor virou chefe da polícia. Não é que é chefe da polícia, é um nesse sistema. conjunto. Isso, é nesse sistema É de necessário que necessário, esse sistema de persecução penal. Então, o inquérito policial é encaminhado para o promotor que vai analisar. A minha equipe hoje sou eu, o promotor. Eu tenho uma analista jurídica que me ajuda na elaboração de peças processuais, estudos de traz um doutrina, pouco jurisprudência. esmiuçado, Isso. né, Tenho 2 estagiários e um tá, oficial de promotoria. Esse oficial é mais, me ajuda assim na expedição de ofícios, né. sim, na parte Então essa é a minha parte equipe. burocrática, Isso, é a minha tá. equipe. Mas é claro, daí as audiências criminais, vai ter sempre um advogado, né, fazendo o contrapeso, a balança. Sim, E o que eu sempre falo é o seguinte: quando você vai para um processo penal, né, agora eu estou dizendo eu, tá, como tá, promotor, eu já vejo se é o caso ou não, né, de grande possibilidade de condenar. sim. Porque, Sandro, se a prova está muito ruim, eu não vou ser aventureiro de entrar com uma ação penal que não vai dar em nada, né? A A hora experiência, que vai para o claro, a julgamento ali, experiência já mostra que o que tem que ir para frente e o que não tem, sim, né? sim, É aquela sim, coisa, a gente já tem o faro da sim, coisa, né? sim. Então, por exemplo, hoje meu índice de condenação é mais de 80%, 85%. Aí fala, poxa, mas então o promotor ganha todas, hein? Não, não é que ganha todas, Não, é que eu já filtro e já vou, por exemplo, pedindo para a polícia o que é interessante para eu fazer essa para prova e cada condenar. aham, aham. E esse é um diferencial aqui em Bragança, eu falo isso. Primeiro porque a nossa atuação é muito integrada. Sim, Polícia, Ministério Público, aqui nós temos o GGI, o Gabinete de sim, Gestão sim, sim. Integrada, eu faço parte, oriento muitos policiais lá, e eles também me ajudam bastante com a produção de provas, né? Então essa atuação integrada ajuda a obtenção de mais condenação, Sim. porque senão não adianta nada, fica aquela coisa assim, a polícia prende, a justiça solta. É o que a gente está ouvindo ultimamente. Ultimamente, prende e solta, prende e solta. Que é Aí, essa audiência de mas custódia. aí o que a gente tem que ver? Às vezes, é claro, também o trabalho da polícia não foi tão bom. Sim, Abriu brecha, acaba soltando, sim. né? Isso acontece. Então a gente tem que fazer atuação integrada para não ter essa brecha. Agora, é claro, outra coisa, infelizmente, é uma legislação muito frouxa, né? Nós temos Também acho. uma lei penal muito frouxa. Desde E 88. e a interpretação dos juízes, do Poder Judiciário, também é uma interpretação, a meu ver, né, muito branda. Muito branda. Sim. Você vê esses dias mesmo os ministros do Supremo falando da quantidade de reincidentes que são soltos em custódia e fazendo crítica que eles são soltos. Daí até eu brinquei, falei, ó, se o ministro do Supremo tá falando que não pode soltar reincidente em custódia, é que a coisa tá feia, né? Porque Sim. geralmente Sim. eles soltam, né? O Supremo tem uma visão mais garantista, mas os próprios ministros, né? Dizendo, olha,
cara tá praticando crime toda hora, não pode ser solto toda hora em custódia, porque senão você tá desvirtuando a custódia. A custódia não serve É para muito isso, não custo, é é? muito desgaste, é muito É, custo, é, né? A É, custódia seria, até para explicar aqui, seria o seguinte: em razão de tratados internacionais, o Brasil fez a custódia para verificar a legitimidade da prisão, para que não tá. ocorra nenhum abuso, né? Tanto que a gente chama audiência de custódia, mas o nome correto não seria esse. O nome correto seria audiência de apresentação, porque o preso é Prendeu a apresentado pessoa. ao juiz. É. Olha, teve algum abuso na sua prisão, né? Que eu acho legítimo, acho correto, né? Na defesa dos direitos da pessoa presa. Olha, eu não sou Sim, contra a sim, audiência de custódia. sim. O que eu sou contra, daí sim, é uma interpretação muito branda de juiz, e o que eu sou muito contra, daí extremamente contra, é que a vítima não tem essa chance. Então, o sujeito praticou o crime, Verdade, eu não tá lá tinha com pensado. sangue na mão, mas no outro dia ele tem que estar na frente de um juiz para o juiz perguntar: olha, tá tudo bem. Tá. Mas e a vítima? Deveria também. A Sim, hora que foi apresentado o preso, ó, agora desliga a câmera. Liga a câmera da vítima, que deve estar numa sala sim, adequada lá, sim, sim, sei lá, sim. na delegacia ou no fórum. O senhor foi vítima? O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor quer que uma assistente social acompanhe o senhor, uma psicóloga? O senhor está precisando de segurança? Quer que a polícia. Então, daí eu acho que seria justo, Sim. né? Você faz a apresentação do preso, faz a apresentação da vítima. Mas aqui a lei nessa parte é saci pererê, né? É uma perna só. Daí, a meu ver, daí tá injusto. Acaba ficando. Por esse lado da vítima, eu não tinha pensado. E faz muito sentido, né? Deveria ser ouvido, né? Sim, Óbvio, sim. não em conjunto ali, já é extremamente É, traumático. Imagina no dia seguinte, por exemplo, que é. as audiências de custódia são no dia subsequente Sim, sim. ao Geralmente no dia assunto, né? seguinte é a Normalmente sim. prisão. Você imagina como é que tá a vítima, né? E isso só vai para audiência de custódia, isso eu estou falando como leigo, não sou advogado, não sou. Só vai, por exemplo, quando em determinado tipo de crime, por exemplo, um homicídio, não tem. Não, tem audiência de custódia. Também tem, Tem, tem. mas mesmo A pego audiência, em. não, a audiência de custódia é para todos aqueles que foram presos em flagrante. Sim. Então, foi pego lá praticando o crime, um roubo, a mão armada. É. Pegaram o cara dentro da casa com a arma na mão, tal, preso em flagrante. No outro dia, audiência de custódia. Ou cumprimento de mandado. Então o cara tá foragido, mas tem Sim. uma preventiva. Pegaram ele. Você vê aí, a nossa imprensa divulga muito assim: olha, Sim. cumpriu o mandado de prisão, o cara tá fora. Pegaram ele, cumpriu o mandado de prisão, no outro dia ele é apresentado ao juiz. Sim. Também para perguntar: foi tudo bem? Uma Sua audiência prisão? de apresentação De faz muito sentido. apresentação. Faz muito sentido. Ela é muito criticada por causa disso. Vamos dizer assim: mas, poxa, o preso vai ser perguntado: tá tudo E bem? por que Foi tudo solta bem? tanto? Então, como eu te É disse, relativo, é, né? é ó, tô dizendo aqui em Bragança, tá? E Sim. falando Sim, sim, abertamente ao sim. público, eu posso falar isso. Sim. Os nossos juízes aqui, como tem um envolvimento muito forte com a comunidade, e são juízes experientes, eles Cidade acabam, pequena. cidade pequena, eles acabam deixando mais preso. Às vezes, os juízes que não têm envolvimento com a comunidade, né, não tem nenhum vínculo, tal, às vezes está de passagem, né, acaba daí tendo uma posição mais liberal, vamos dizer Sim. assim, né? Sim. Tudo, Mais branda. Branda, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Nem para lá, nem para cá. Se você, por exemplo, ouvir um advogado, é capaz dele falar: não, tem que soltar, porque só prende os coitados, né? São interesses. Então, daí você fala: mas espera um pouquinho, será que realmente são coitados? Eu Porque, vejo. assim, o que eu vejo assim é sempre o discurso de que são vítimas da sociedade, como se eles não tivessem poder de decisão. Poxa vida, Né? mas é vítima da sociedade. Olha, Não, eu já fui assaltado 7 vezes na minha vida. E eu digo com todas as letras que não tem perdão. Não é, eu não estou falando da justiça em si para o meu caso em específico. Eu estou falando das situações às quais eu passei, que não tem perdão e que se por eu confesso que eu estou vivo, eu sempre reagi em todos os meus assaltos. Putz, Sandro, você é louco. Não é questão de louco, não é questão. É instinto, eu não sei, eu não consigo lhe explicar, e já ouvi isso. Ah, por que você reagiu? Não sei, eu reagi.
No momento, nunca fiz besteira na reação, entendeu? Com arma de fogo, com não, por ter tido as qualificações de defesa pessoal e tal. Espero o momento certo. Eu já fiz algumas besteiras na minha vida e estou vivo graças a, talvez, supostamente isso. Mas de assalto, de atirarem, né? De sacarem e atirarem. Então, E, assim, não tenho perdão ah, deles. tá. E você que foi vítima disso, você pode falar com propriedade. Essa pessoa que estava te assaltando, ela não tinha poder de decisão, poder de escolha? É claro que Opa, tem. Aí opa. fala, ah, não, ela não tinha o que fazer, ela estava com dificuldade. Porque hoje, quais são as principais alegações? Falo isso com 26 anos de Sim. promotoria criminal. Sempre é aquela O, po- é, criminologia da década de 60, 70, é, que no Brasil ainda existe, sabe é. aquela criminologia O crítica? bordão, né? Que o que acontece? O criminoso, ele está praticando o crime em razão de um determinismo biológico. O que é um determinismo biológico? Ah, ele possui uma doença. Um momento de Ah, ele, loucura. ele, ah, ele é drogado. Então é um determinismo biológico. Ou determinismo social. Ah, ele foi pro tráfico. Quantos casos a gente pega aqui? Ele foi pro tráfico porque ele estava precisando de dinheiro. Pô, Então ele acabou indo mas pro tráfico. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, sempre as teses dessa criminologia crítica, e que ainda, o que eu fico mais indignado é isso, e que ainda são defendidas no Brasil. Ainda ganham peso na boca de muita gente. Que é isso? É ele é uma vítima determinismo biológico ou determinismo social? Você tirou da pessoa algo que qualquer um, isso daí, se perguntar para qualquer pessoa, que se chama livre-arbítrio. Lógico. Você é um ser de escolhas e consequências. É isso, né? Tem uma teoria que chama Teoria Econômica do Crime, do Becker. E o que o Becker fala? Que o crime, isso baseado em entrevistas, é uma Uma bela de uma bagagem. pesquisa. Ele fala que o criminoso hoje, ele coloca na balança o ônus e o bônus. Sim. O ônus e o bônus. Eu Muitas vou das vezes ele roubar. estuda mais as leis Isso. do que Eu o vou ser próprio pego. cidadão do Quanto bem. tempo eu vou ficar pego? Eu vou ficar com o dinheiro? Você vê aí, por exemplo, o Mas eu crime. acho que dentro até do próprio, É, dos ensinamentos das facções e tal, eles até falam, não faça isso porque essa pena, que se for pego, essa aqui é mais branda do é, que essa, é. né? Você vê O estudo claro, disso. hoje o tráfico de drogas no Brasil. O tráfico que a gente chama privilegiado, que a lei veio falar que o cara que é primário, pequena Que é quantidade, aquela tá, quantidade. um tráfico privilegiado. O sujeito é condenado a 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, regime aberto, pena restritiva de direitos. O Brasil é o único país do mundo que inventou o tráfico de menor potencial ofensivo. Sendo que o traficante, e aqui eu não estou falando do pequeno, do grande, eu estou falando do traficante, a figura do traficante. Ela é sempre perniciosa, seja o pequeno, seja o grande. Como é que você explica para uma dona de casa que o traficante pequeno da esquina, que viciou o filho dela, transformou o filho dela num zumbi que rouba as coisas da casa, tal, Sim. aquele traficante é pequeno? É. Né? Então não, Não, não não dá. existe, não Tem, existe mas peso para então, mas isso. o que eu estou falando aqui, já que você me abriu esse espaço, Sim, não é claro. discurso punitivista, não é discurso Não. lei e ordem, é o discurso da realidade. E o Brasil, infelizmente, está vivendo uma realidade paralela de todas as autoridades, hein? Não estou colocando a culpa no governo federal, estadual, municipal, congresso, todos. Envolve poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público, porque tem muitos promotores também que não comungam dessas ideias que eu Sim, estou sim, defendendo sim, aqui, sim. né? Mas isso é uma visão macro, é uma visão pessoal e é uma visão para poucos, eu digo, tá? Que eu também, como cidadão, faço parte do Conseg, vice-presidente do Conseg, a gente vê determinados pesos e medidas diferentes, né? Em relação à justiça ou à injustiça. E hoje a gente vê mais injustiça do que justiça. Ah, seja por motivo da mídia, seja por motivo das ocasiões em si, né? De pesos, por exemplo, como um traficante, ele é um traficante. Quantas famílias ele destrói? Quantas mães ele fez chorar? Né, para tirar e transformar o rapaz num zumbi, para trabalhar para ele.
para ele se... Você vê aqueles morros no Rio de Janeiro, aquela loucura. Aquilo lá é uma, né, 880. Eu morei em São Paulo, no Morumbi. Fiz parte do Conseg do Morumbi. O Morumbi em São Paulo é a Avenida Giovanni Gronk, uma favela imensa do lado de cá. E aqui, do lado de cá, as mansões. E as mulheres daqui, as faxineiras daqui, elas trabalham, elas moram aqui. E é um fluxo. E, obviamente, aí entra na parte de segurança, que a gente acaba aprendendo e se preocupando, que, por exemplo, não que seja total, mas, por exemplo, a pessoa que presta serviço aqui na casa ali, ela que fala daquela casa para cá, né? Não tem, tem muito disso, né? As coisas acabam quando você começa a Sim, o investigar, a informante, né? entender. Exatamente. Ou ali ele tem um carro assim, ele tudo é dito, é visto, é um universo gigantesco para poder ser administrado isso e o fluxo de pessoas. Isso você imagina São Paulo, você imagina Rio de Janeiro, né? O comando, o comando vermelho. Hoje está impossível em São Paulo. Você não pode ir de moto, você não pode ir de carro, você não pode ir com aliança. Mas eu falo isso, uma preocupação que eu tenho aqui em Bragança, já que eu sou promotor criminal em Bragança, e eu falo para as nossas forças de segurança nas reuniões de GGI, e que é uma preocupação legítima. Nós estamos entre as 10 cidades mais seguras do estado de São Paulo. Ótimo, trabalho integrado, trabalho dia a dia ali de todas as forças de segurança. Eu sempre elogio muito a nossa Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil. Comandante Cardoso. Mas nós não podemos esquecer, e serve de alerta todos os dias, que a nossa proximidade com São Paulo já começa a refletir nos crimes graves que estão acontecendo aqui. Pode ter certeza. Ultimamente, não só em Bragança, mas região, a gente está vendo roubo com fuzil. Chega sempre primeiro Atibaia. Então, tiro de fuzil contra o policial militar aqui. Então a gente vê esses crimes graves. PCC vindo para cá tomando conta de pontos, né? Entrando nos estabelecimentos comerciais locais, porque a gente sabe que é assim, lavagem de dinheiro, né? Pessoas em situação de rua, quantidade de moradores de rua que está vindo para Bragança. Então, essa proximidade com São Paulo, que como você bem mesmo disse aí, que tá difícil, a coisa tá perdendo a mão, vai bater na gente. Quer dizer, já está batendo. E qual é a nossa força de reação? Por isso que nós temos que estar unidos. Poder Executivo, Prefeitura, a gente tem que ver. Porque senão o interior começa também a sofrer isso. Sim. Né? Sim. E daí perde a mão. Né? Porque o problema é macro, é nacional, mas agora começa a pegar no interior. Mas a gente está muito perto de São Paulo. Muito perto. 80 quilômetros. Cara, pro cara que rouba o carro lá, enfia 4 jagunços com armado, passa num pedágio. Se o carro que ele roubou tem o sem parar, lindo, ele vem que vem, ouvindo musiquinha, fofo no carro, e vai raspar aqui. Bragança, tem as câmeras, todas as câmeras, entrada da cidade, perfeitamente. Mas a criminalidade é impossível, e eles planejam. Teve um roubo, que eu sou tutor dos bairros aqui, do Jardim Europa, do Primavera e do São José, ou seja, do lago ali do Lago do Tabuão para cá, até o condomínio Eurovilha ali, eu cuido desses 3 bairros. Semana passada teve um assalto ali, a mulher parou uma Hilux na frente de um salãozinho de beleza ali, de bairro, coisa simples. Parou ali, tem as câmeras, os 2 meninos, né, vítimas da sociedade, chegaram do lado, mas eu vi o vídeo, acho que meio minuto, os caras abriram um carro, e não é uma Hilux velha, né, que você fala, não, você levanta o pininho, não, são essas novas, que você tem sistema de alarme pela chave, toda papagaiada, eles estudam. O meu pai, ele falava o seguinte, o cara que rouba o seu carro é o cara que instala o alarme do seu carro. Ele falava isso. Lá atrás, pequenininho, meu pai tá doido. E é isso. Impressionante o tempo que os rapazes demoraram para abrir o carro. Eu até perguntei, falei, escuta, o carro estava aberto? Ele encostou no carro,
Abriu a porta. Sim. Então, você vê, e aí saíram, tal, bateram na estrada ali, a caminhonete foi recuperada, bateram na estrada ali de Bragança e Itatiba, bateu de frente com outro carro, graças a Deus. Machucou, mas não muito a outra pessoa, mas enfim, ocasiona. Então, essa correlação, isso está acontecendo com muito mais frequência. Eu cuido, por exemplo, de bairros aqui e dou treinamento para esses bairros da seguinte forma: eu passo de carro, eu olho, eu falo, meu, não é possível que em 2025 a pessoa ainda deixa o portãozinho da sua casa aberto para Aberto. você entrar com o seu carro. Ah, eu não tenho portão eletrônico, eu moro num bairro mais simples. Tá? Ok, mas, meu, olha para tua casa com um olhar de bandido, pelo Sim. amor de Deus. Você está muito perto. Não, e essa preocupação é verdadeira, porque o que a gente tem que entender, também sempre falo isso para as nossas forças de segurança, que hoje ocorreu uma simbiose entre a criminalidade de rua e a criminalidade organizada. Entendeu? Aquela violência de rua e o crime organizado. Hoje tem uma simbiose. Não é mais o molequinho que entra na sua casa para pegar um negocinho, furtar. Não. Não. Agora o cara já vem, por quê? Porque se ele furtar o seu carro, ele leva para um desmanche de Ele São tem Paulo acesso de e já tudo. tem todo o esquema para o desmanche. É. O, É uma empresa. o sujeito vai roubar a sua casa, porque daí ele leva a droga pro traficante, que vai pegar mais droga de São Paulo, porque todos os pontos de droga hoje são comandados pelo PCC, o PCC manda mais droga para Bragança. Então é uma simbiose. Por isso que eu sempre falo assim, às vezes a visão, vamos dizer, simplista, acha que é um coitado que tá na... Não é. Volto a repetir aqui, veja, volto a repetir. A criminalidade violenta de rua hoje fez uma simbiose com o crime organizado. É uma faculdade. Dentro de uma cadeia, do pequenininho até o maior, mas eles estão interligados. Eles estão interligados. E a gente não pode esquecer disso. Imagina. Não é mais o coitado ali, não. O cara vem, ele vai pegar o seu carro, ele vai levar para um desmanche. É o celular, é o relógio. É o relógio, tá, já tem um esquema de relógio, já tem um esquema de celular. São os famosos receptadores, mas é uma empresa com uma carteira. No nosso trabalho é um fornecedor. Né? É o meu fornecedor. Eu trabalho com arquitetura, com decoração. É o meu fornecedor de cadeira, é o meu fornecedor de estofados, é o meu fornecedor de tecidos. É isso. Para eles é o fornecedor do celular. Eu vou vender pro Zezinho. Isso. Né? Eu vou vender a arma. Eu consegui roubar uma arma do cara, na casa do cara. Eu vou vender pro João, eu vou vender pro Pedro, eu vou vender o carro, picotar o carro, picar e fazer peça e colocar na internet. É um ciclo vicioso que a gente não consegue ver o final disso. É uma história longa. E é um desenho enorme, né? Complexo, que aí você entra o cara da droga, o Zé Droguinha, aí roubou, aí tem o cara, a máfia do carro que vai ser desmanchado, que também destrói famílias, o cara da droga, o cara eles entram dentro das casas, eles roubam, nas casas, um assalto dentro de uma residência. Pulou o muro da casa, no Jardim Europa, no Primavera, enfim, roubou. Eles destroem, primeiro que eu faço a visita solidária depois, tá? Então é assim, você vê por onde entrou, como entrou, por mais que a gente dá treinamento e ensina que ainda você vê falhas, as pessoas não se atêm. Véspera de feriado prolongado, não tem um cachorro, não tem uma cerca elétrica, não tem uma câmera, não tem nada. Ok, são opções. A janela de madeira que você põe uma chavinha de fenda faz assim, ó, clac, abriu a janela. Ok, ele está no direito dele de cidadão, entendo perfeitamente. Mas a hora que entra a destruição da pessoa, quando você entra no dia, após o assalto, a pessoa chegar, é destruidor. Porque leva aliança, eu já vi isso, levar aliança, a joinha, o cordãozinho de ouro que ganhou da dona, que tem né? Um valor o sentimental. Eles levam os perfumes, eles levam... procuram dinheiro, destrói tudo. É um tedel, né? Brincando, falando uma palavra menos coloquial. É um tedel que faz na casa
que o psicólogo das pessoas ali fica extremamente abalado. Que ali não adianta você chegar lá e falar, olha, entraram pela janela ali, quebraram tal, você estava errado. Não é o momento. Por isso chama visita solidária. Importante Mas isso, né? destrói a pessoa, a família. Você vê as crianças chorando, apavor. E como é que vai crescer? E esse psicológico? Quem é que vai resolver isso? Porque gera trauma, né? Hoje o que eu vejo, por exemplo, qual é o maior problema que as vítimas sofrem? É o trauma. E o trauma não tem nem como a gente julgar assim, mas isso não é nada, imagine, bola para frente. Não, Não há às custo vezes que a pague. pessoa, ela com esse trauma, ela vive um síndrome do pânico, ela não quer Opa, sair mais de casa, opa. né? Então também a gente tem que ter esse olhar para a vítima, voltando a olhar para a vítima, em razão do trauma que ela está vivendo, Sim. né? Uma pessoa que, por exemplo, leva um soco na cara, por causa de uma discussão de trânsito, tá com a sua família, o outro vem e te dá um murro no rosto. Olha que Justifica. violação, daí fica traumatizado. Sim, Se você me permite, até eu claro, aproveitar o seu público aqui, claro. aqui em Bragança Paulista, nós fizemos o NAVE. Isso, O NAVE, vou aproveitar o tá aqui. ensejo. O NAVE chama Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência. Sim. Para todas as vítimas. Muita gente acha que só envolve a mulher, violência doméstica e familiar. Também é destinado às mulheres, mas para todas as vítimas. Um idoso que é agredido, um homem que leva um soco, como eu disse. Então ele vai receber todo um atendimento Psicológico também. psicológico, jurídico. Eu faço todo o atendimento jurídico. Eu explico para a vítima o que é um inquérito policial. Por que é importante, às vezes, ela fazer o BO, os direitos que ela tem no decorrer do processo. Né? E a Universidade de São Francisco, e aqui eu tenho que fazer jus à parceria, porque o NAVE aqui é uma tríade. Uma tríade. A Prefeitura Municipal, que ingressou com o prédio público, ali descendo a Jorge Tibiriçá, na rua Doutor Tosta, não sei se você conhece. Sabe a escola Jorge Tibiriçá? Sim. Que é bem no centro da cidade, é uma escola estadual muito conhecida aqui. Então você está descendo ali a Doutor Tosta, número 224. Então a prefeitura cedeu esse prédio todo arrumado para a gente. A gente coloca esse endereço. A Universidade de São Francisco entrou com a equipe de psicologia, as psicólogas são muito boas, então vão lidar com esses traumas das vítimas. Um acolhimento, uma escuta, não é? Importantíssimo. Porque realmente, é o que você disse, a pessoa não sabe o que fazer, né? Se sente violada. Então ali ela vai ter uma compreensão, ela vai ter uma sobrevida. Uma diretriz, uma diretriz e uma sobrevida, porque às vezes o trauma vira uma prisão para ela. Ela fica presa, né? Até tem um livro, a psicóloga que me indicou, ela fala isso, que o trauma seria quase que uma prisão perpétua, porque toda vez que a pessoa relembra, aquilo aprisiona. Então ela vai receber todo o atendimento, todo o apoio. A palavra-chave aí do NAVE é acolhimento. Acolhimento. Legal. Né? Então isso a gente fez aqui em Bragança. A gente vai colocar aqui no GC embaixo aqui o NAVE, endereço e tal. Depois a gente pega o telefone. Isso, tem no Instagram. Pode colocar. Salvo engano, é NAVE Braganca. Tá. Agora eu não lembro, mas acho que é isso. NAVE, não, hoje é só pesquisar lá, NAVE Bragança. A gente fez um Instagram humilde, mas para divulgar. Necessário, né? Sim. É uma maneira de. Sim, para fazer essa divulgação. Bacana, parabéns. Valeu. Isso para poucos. É a única cidade com menos de 200 mil habitantes que tem. As grandes cidades têm São Paulo, Guarulhos, Ribeirão Preto, porque é um instrumento do Ministério Público, mas você precisa fazer toda uma construção, né? Sim. E aqui consegui fazer, o Ministério Público deu esse aval e Bragança é uma das pessoal únicas. Capacitado para trabalhar também tem que ser treinado. Treinado, mas nós tivemos uma capacitação com a equipe de São Paulo. Legal, bacana. Equipe jurídica, equipe de psicólogos de São Paulo vieram aqui, ficaram um bom tempo com a gente aqui. Então nós estamos preparados aí para atender as vítimas, já estamos fazendo esse atendimento. Fazer a diferença, né? Sim, fazer a diferença, claro. Eu falo que a gente não veio no mundo a passeio. Pelo menos eu não vim. Tô vendo que o senhor também não veio. Tem alguma coisa a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma passagem bonitinha, né? Pelo menos né? Sim. Fazer a diferença. Acho que a gente deve também para ele isso, né? É conta. Me deu a vida, eu vou ficar aqui, passeando? Né? Não, a gente tem que fazer alguma coisa boa, né? Também penso da mesma forma. Essas coisas são fundamentais. A gente gostaria de ampliar
tudo isso, e olha que bacana, né? Eu, por várias vezes, eu até falo sobre isso, mas é bacana dizer. Quando houve o começo da pandemia, eu via aqueles moradores de rua, eu estava em São Paulo com a minha esposa lá, eu via aqueles moradores de rua, eles não tinham para quem pedir. Era o hashtag fica em casa, né? Todo mundo ficava trancado em casa, tinha um pouquinho de dinheiro, o seu subsídio, as coisas, comprava, ia no supermercado. E eles pediam para quem? Então ali eu comecei a pesar e comecei a montar. Eu criei um grupo chamado Amigos do Bem, que a gente é, é, juntava um pouquinho. O pouco que temos é muito para muitos. Esse é o lema. E Certo. aí a gente juntava e começou a fazer café da manhã. Isso virou um negócio legal, um negócio bacana. A gente conseguiu auxiliar, ajudar muitas pessoas. E a gente acabou aprendendo. Vim para Bragança, a gente apadrinha algumas comunidades aqui em Bragança, Dia das Crianças, Natal, ali no Maranata. E enfim. E isso acaba fazendo a diferença e é extremamente prazeroso. A semana passada, eu recebi do pessoal da maçonaria, eu recebi uma doação de 1,2 toneladas de hortifruti granjeiros, Olha do só. lado do Ceasa. Só que porque assim, às vezes as coisas aparecem para mim, é aquele lá de cima, é o Papai do Céu. Sim. Aparecem para mim pelo conhecimento, pelas pessoas às quais a gente vai se relacionando e crescendo essa rede do bem, que eu digo que é bem legal, é bem bacana. E aí, de um dia para o outro, Sandro, você tem como retirar 1 tonelada e pouca de. Foi uma loucura, porque eu comecei a ligar. Eu em Bragança comecei a ligar para os amigos e entidades que eu conheço lá, e um não conseguia, o outro estava com o caminhão agregado e não sei o quê. Ah, eu não posso sair, é o meu ganha-pão, sabe? São serviços sem custo que a gente faz. Então, como é que eu vou tirar o cara de um caminhão que ele está pagando as contas dele lá para poder. Não posso, ele também não pode, né? É bom senso. E a gente acabou perdendo essa carga. Quer dizer, quem doou redirecionou para outra equipe, né? Mas a função minha nessa história toda é pegar isso e rapidamente redirecionar, seja leite, seja leite em pó, enfim, tudo o que vem, arroz, feijão, básico, às vezes vem pelo grupo Pão de Açúcar, que a gente acaba pegando o que está a vencer, para vencer, né? Certo. Não vencido, Certo. eles tiram um pouco antes, sinalizam, ó, tem 200 quilos aqui, tem 100 nessa loja, tem 150 nessa, e a gente acaba montando uma equipe para poder fazer essa operação rapidamente. E essa, por ser um produto mais vulnerável, a gente acabou perdendo. E isso dói, porque eu sei muito o quanto isso poderia ajudar, né? Essas são as pequenas coisinhas que a gente vai fazendo em off para Sim. Mas continue firme. não, de coração. Sim, E continue isso faz firme. parte disso. Porque eu acho que o maior problema hoje se chama indiferença. Sabe aquela coisa assim? Ah, não é comigo, não tem nada a ver com isso. As pessoas ficaram muito indiferentes, É. né? Não querem me envolver. E daí, é claro, vai ficando uma camada da população vai ficando descoberta, né? Sabe o que eu Principalmente os ouvi? vulneráveis. E daí, é claro, quanto mais vulnerabilidade, mais chance. Isso daí é criminologia, né? Quanto mais vulnerabilidade, mais chance para ir para o crime, né? Sim, Isso eu sim. estou dizendo de criminologia, da O minha área, escape, o né? escape é outro. Você pode ver, o maior problema do Brasil hoje, em pontos que o crime organizado tomou conta, e tomou conta do território, é a ausência de Estado, né? A ausência de Estado. Então, quando você faz uma ação dessa, você está garantindo uma melhora, uma qualidade de vida para essas Se pessoas, tirar um, né? se tirar um já é lucro. Claro. Eu falo uma coisa, o Norberto Bobbio, ele escreveu um livro que chama A Era dos Direitos. Então ele está dizendo que a nossa era é a era dos direitos. Direito para tudo, né? Sim, Direito do idoso, direito da mulher, mas direito da pessoa com deficiência, direito dos animais, direito da árvore, direito para tudo, né? De tudo para todos, a era dos direitos. Mas daí o Franz de Waal, ele escreve um livro falando o seguinte: a era da empatia. Porque como é que você vai fazer valer esses direitos? Como é que você faz valer direitos para essa pessoa? Se não tiver empatia, meu amigo, não adianta. Pode ter 500 leis estabelecendo direitos. 500 leis. sim, Se não tiver empatia, você não põe esse direito na prática. E sim. o que é empatia? É justamente isso.
olhar o outro, ter um olhar para o outro, não ser Pouco mais, indiferente, é, né? mais humano. Isso, o problema do outro também é meu É, problema, é, né? é, Nós somos iguais, é. né? O que eu puder ajudar, estender a mão, né? É, Então é é o, é isso. o, é o simples, né? Ah, Simplesmente. E você ah, sabe que eu ouvi, muitas das vezes, eu ouvi, mas isso aí é coisa do. Quem tem que fazer isso é o governo. ah, Oh, mas, poxa vida, né? E aí? ah. Realmente você pensa dessa forma? Ok. Obrigado. Porque muitas das vezes, nas ações que a gente faz, a gente precisa de valores financeiros, seja, vamos apadrinhar, eu fiz o ano passado vamos apadrinhar uma criança, tinha lá 250 e poucas crianças. Relacionei os nomezinhos, tudo bonitinho, estipulamos um valor para comprar um brinquedo, não é comprar uma bolinha vagabunda, doutor. Para fazer assim, não precisa, né? Pô, faz a diferença. Alugar pula-pula, brinquedo, fazer um dia bacana, pipoca, cachorro, Claro. foi muito legal. Muito Isso legal. mesmo. Mas isso é uma estruturinha que, por mais que eu tenha lá os meus voluntários, que são, pô, de coração, são as pessoas mais fantásticas que eu conheci em Bragança, são hoje voluntários do meu grupo. Muito bem. Mas eu preciso comprar. Então, por mais que a gente auxilie, aí as pessoas, não, eu não vou porque, imagina, eu tenho os meus filhos aqui. Cara, eu tô falando de 40 pila para você ajudar Ajudar, a comprar um sim, brinquedinho claro. legal para uma criança, Não, 40 meu, 40 seu, 40 do e outro, a gente você faz um faz monte. uma transformação social Uou! para aquelas Uou! crianças. Né? Eu Enfim, falo, por exemplo, você vê assim, o lado da justiça, né? Antigamente, o promotor era só, vamos dizer, o acusador, né? Então, ou condena o cara e prende, ou absolve. É isso, sim, né? Um ou outro, né? sim, Cara ou coroa. Mas veio um instrumento jurídico novo, recente, que se chama Acordo de Não Persecução Penal, baseado no sistema americano, aquele plea bargain, né? Que o promotor então pode negociar. E aqui no Brasil, para os crimes sem violência e grave ameaça, não pode ser crime violento com grave ameaça, mas nos demais crimes é cabível esse acordo de não persecução penal. O que eu vejo hoje na prática? Que através desse instrumento eu consigo fazer uma transformação social. Então, por exemplo, pega um sujeito que, sei lá, um crime X lá. Olha, o senhor é primário, tem que ser primário. O senhor é tá. primário, bons antecedentes, vamos dizer, pisou na bola aqui. Ao invés de eu processar o senhor, Titubeei. ao invés de eu processar o senhor e o senhor ser condenado, o senhor faz um acordo comigo, o senhor vai pagar um valor e esse valor eu vou destinar para as entidades assistenciais do município. Então, Sandro, isso está revertendo, como eu estou dizendo aqui, em transformação social. Ensinando. Porque a gente faz isso eu estou dizendo na primeira vara, que em Bragança tem Juizado Especial Criminal, primeira vara criminal, segunda vara criminal e vara de execuções penais. Todas Sim, elas acabam recebendo valores de multa ou desses acordos. Só na primeira vara, que é a vara que eu atuo, sim. dá uma média de 180 mil por ano. Pô, Por ano. é um, Então, é um valor bem bacana. recentemente eu tinha destinado 15 mil reais para o Sama. Sim, conheço. Aí fui lá no Sama, tal, para ver, eles compraram uma moto para fazer o marketing, né? O Telemar recolheu É a Ana Maria isso. Do Daí, Sama. daí o que aconteceu? Cheguei lá, fui visitar o Sama, tal, eles estavam com um problema na lavanderia. Duas máquinas quebradas, só uma funcionando, aquela pilha de roupa da criançada. E eu estava para fazer um acordo de não persecução penal, um caso de posto de gasolina. Eu cheguei pro dono do posto e falei: olha, o crime é esse, eu quero 15 mil reais, que eu vou destinar para o Sama para eles comprarem máquina de lavar. Ah, tá bom. Então, questão assim de uma semana, o Sama recebeu mais 15 mil, comprou duas máquinas de lavar, uma secadora, né? E conseguiu fazer a lavanderia andar. A presidente do Sama, olha, foi fantástico, fantástico, mudou a cara da entidade, Sim. né? Então é mais ou menos isso. Daí agora com esse E essa instrumento, interligação direta que é bem não, bacana. com esse instrumento você faz muita coisa. Isso é legal. Eu tive uma experiência aqui, aquele caso do jogador de futebol, não sei se você lembra, Sim. que né, atropelou e acabou matando um rapaz, ele estava voltando. A família foi completamente indenizada. Já começa por aí, né? Porque esse acordo de não persecução penal
volto a repetir aqui, em primeiro lugar é a vítima. Vítima e Sim, família da sim, vítima. sim. Então, a família... Justíssimo. Não, a família foi completamente indenizada. Danos morais, danos materiais, o que proporcionou uma melhora para as meninas, para a viúva, porque, é claro, perdeu, né, o pai, A âncora, né, né? alguma coisa a gente tinha que fazer. Amenizou, né? Amenizou, porque puderam, sei lá, comprar carro, melhorar tal. Então já começou aí. E o jogador fez um acordo com a justiça, ele destinou R$ 1.750.000, que foi para Santa Casa colocar no centro de nefrologia. Comprou 20 máquinas de hemodiálise, filtro de água, porque precisa da Sim, água sim. puríssima, né, na hemodiálise. Tá lá o centro de hemodiálise, que acredito eu que vai funcionar esse ano, porque estava aguardando uma Na aprovação. Santa Casa. É, não é na Santa Casa, eles alugaram um prédio próprio, perto ali do Colégio Objetivo, Sim. e vai estar lá o centro. Mas isso vai reverter o quê? Atendimento de 160 pacientes SUS que precisam de hemodiálise. Então, também, voltando nesse assunto que você estava dizendo, de estender a mão, de fazer transformação social, olha o instrumento que a justiça tem. Agora, o promotor tem que conhecer a realidade, né, que ele Que vive. Senão, bacana. se ele está dentro do gabinete e não sabe os problemas das entidades, não sabe o que tem que fazer, Vai né? lá no Sama. Tem que ir visitar, tem que ter contato. A pessoa te manda mensagem: olha, eu tô com ele para você daí, ó, deixa o próximo eu encaixo, né? Sim. Então, isso também está sendo importante, um olhar da justiça para mudar a realidade social. Não, isso é Né? fundamental. É melhorar. Imagina, uma cidade como Bragança, que tem lá seus 200 mil habitantes, ter uma proporção e um auxílio desse, né? Eu acho que a gente só merecia estar mais longe da capital, por causa dos assaltos. Esse vai ser um problema. Vai ser um problema. Mas Natural. o Gabinete de Gestão Integrada, a gente sempre conversa sobre É, isso. Como o próprio nome diz, né? sim. Gestão integrada, então tá lá Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, a gente sempre conversa. A minha participação, é claro, eu não sou o ponta da lança, né? Eu sempre falo isso, quem tá na linha de frente é o policial, né? Mas quem que é Os do. heróis são os policiais, né? Sim. São os policiais. A minha parte ali seria, assim, uma participação de levar conhecimento jurídico, né? Do que pode, o que não pode, o que tem que fazer, como o policial tem que fazer, por exemplo, uma prisão em flagrante para ela não ser anulada, porque hoje tudo é É, nulidade, né? Eu é, falo que os advogados nem discutem mais se é culpado ou inocente, agora discute nulidade, tudo é é. nulidade, anula tudo. Então, o meu jeito de participar ali é explicar, né? Então, Como conduzir para como poder ser conduzir funcional. isso, ser funcional. Porque eu vejo assim, os policiais, Guarda Civil Municipal, eles têm uma preparação física, Sim, precisa ter. uma preparação psicológica, né, para encarar o que está aí, a bandidagem aí, uma preparação operacional, eles sabem como abordar, como descer do carro, como enquadrar tal, mas às vezes a preparação jurídica é fraca. É fraca. E daí mete o pé pelas mãos e acaba Estragando prejudicando, tudo, estragando tudo. Eu sempre falo isso. é um Eu processo, falo, né? cuidado, o policial muito proativo, ele acaba prejudicando a prova. Muito proativo. Pega o cara já entrar na casa, tal, não sei o quê, abriu lá um ensejo de uma nulidade, entra um habeas corpus lá no Superior Tribunal de Justiça, anula tudo. Que geralmente também a gente vê muito isso, né? O cara Ah, tem o que cara, ser o cara técnico. foi pego com a arma, com a droga. Ah, mas não podia entrar na casa. Ah, não tinha a palavra da moda, fundada suspeita para abordagem, né? É. Então eu levo esse conhecimento, falo para a tropa, explico tal, para justamente todas as ações que os policiais fizerem, essas ações se revestirem de legalidade e legitimidade para serem mantidas no Poder Judiciário e nos tribunais superiores, Sim. né? E tá funcionando, tá funcionando. Mas são tantos detalhezinhos em cada caso, É. não é? Sim, sim. Imagina, por exemplo, eu vi outro dia de um rapaz, olha só, diz, né? Aí são os dois lados da moeda, né? Não parou, isso em São Paulo, imagina, né? Não parou numa abordagem, tava lá um comando, não, como é que chama? Fiscalização Uma de trânsito, uma blitz, blitz. passou de moto, ele mais um outro cidadãozinho na garupa, e começaram a correr. Saíram lá três Rocan atrás deles, e corre, viatura, tal, não sei o que, ele correu para casa dele. Entrou correndo para casa dele. Pegaram na casa dele, trocaram um tiro e mataram. Muito bem. Aí vem
o outro lado da moeda. Porque toda a história tem os dois lados. Na verdade, tem os três, né? A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Que a gente muitas das vezes nunca vai saber qual é. Mas muito bem. Nessa situação aí, primeiro que está errado o policial de ter entrado. Mas está errado ele de sair. Aí vem a família do menino e fala, porque ele foi só comprar pão e ele estava sem capacete. Estava errado por não estar com capacete numa moto. Está errado por andar com outro na garupa em São Paulo, que já é... é moleque, não pensa. Tá, ok. Está errado o policial de ter matado, mas em contrapartida do outro lado, como policial, se o cara fugiu, pela lógica, há de ter bom senso que se tá fugindo, tá devendo, não é? Então, são tantos detalhes em uma situação Sim, só sim. que a gente não E o consegue. que seria, por exemplo, que seria legado, um advogado, né, faria? Que seria legado? Olha, não existia fundada suspeita para o policial entrar na casa, porque, vamos dizer, a simples fuga, sem ver, por exemplo, se ele tinha algum objeto nas mãos, tal, não dava legitimidade para o policial entrar. Isso seria uma alegação defensiva, né? Sim, Por outro lado, por outro mas lado, tem jurisprudência que fala que a fuga legitima a entrada, porque a fuga é fundada a lógico, suspeita. eu que sou Fundada a leigo, suspeita. penso dessa mesma forma. Fundada a Não suspeita. justifica, Mas nada olha justifica que matar interessante, uma. mas vai para Você vê essas anuâncias, né? essa bola Essa meio dividida, vai depender do tribunal, vai difícil, depender do hein? ministro. Difícil, hein? Mas assim, eu tô dizendo como promotor criminal. A jurisprudência está consolidada, está vindo consolidada, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, que modificou algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, de que a fuga da polícia caracteriza fundada suspeita, ou às vezes até fundadas razões para entrar na casa. Como não, né? É. Como não? Já visto que a polícia, numa situação dessa, é a autoridade ali. Se parar, pare. Quem não deve, não teme. Claro. Né? Puxa, eu saí sem capacete. Tá errado. Para e explica. Ô, doutor, desculpa. Ô, seu guarda, desculpa. Isso é outra coisa que a gente também, é claro, Pesos vai ter e medidas, né? e vai ter que rever muito, porque o que está acontecendo, as posições dos tribunais superiores está cada vez mais engessando a polícia. E eles estão entrando numa questão que é uma questão de operacionalidade, né? Não dá, por exemplo, para um ministro sentado no gabinete dele falar que, por exemplo, não pode uma operação no Rio de Janeiro com helicóptero. Mas espera um pouquinho. Como? Essa decisão operacional não cabe para o ministro. E o que está acontecendo isso é hoje. O que está acontecendo hoje é isso. Estão entrando em questões de operacionalidade da polícia. E, claro, começa a ficar engessado, porque os policiais começam a ficar com receio. Eu sempre falo para eles, falo assim, olha, eu estou dizendo como promotor, tá? Falo para eles. A minha maior preocupação é o seguinte, primeiro, que os senhores voltem para casa ilesos, sem nenhuma lesão, vida, que o senhor volte, abrace sua esposa, sua família. Então, primeira coisa, vai sair para trabalhar, sua integridade física, em primeiro lugar. Segundo, a sua integridade de carreira. Porque não adianta nada o senhor sair para trabalhar tal e o senhor responder um processo na corregedoria porque agrediu uma pessoa e alguém filmou. O senhor perde a carreira, é afastado, não é? Sim. Hoje em dia tudo tem celular. Então, sempre falo pro policial, vocês têm que ter uma preparação técnica muito forte e uma inteligência emocional muito forte. Falo isso, inteligência emocional, treinamento, conhecimento, porque, de leis. Porque tem hora que não vale a pena arriscar, porque você vai arriscar, você vai colocar sua vida em risco, ou você vai colocar sua carreira em risco, né? Então, sempre falo isso, vocês têm que tomar muito cuidado. Como é que você vai, por exemplo, num combate, o policial lá com 38, né? Ou, tá bom, uma PT-380, e o bandido com uma AK-47, com uma arma de grosso calibre ali, é injusto. E se você for pensar, o cara, é exatamente isso, a integridade do cara de ir trabalhar, que é um trabalho, não deixa de ser um trabalho honroso, mas
perigoso. Mas você viu aqui as imagens do roubo que teve aquela troca de tiro Sim, perto que do Colégio desceu o carro, Objetivo? sim, sim. Esse policial, até eu vou falar aqui publicamente aqui Opa, no seu programa, aqui sim, no seu por favor. podcast. Esse policial tem que ser homenageado. Sim, Não é possível que a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, o comando da Polícia Militar, porque ele usou de uma técnica, e eu estou dizendo isso não. técnica rara. Então, não é porque eu tenho conhecimento de técnica, porque eu passei o vídeo para um colega da Polícia Militar, e ele não morreu por causa de técnica. Sim, atrás do Técnica. carro. Ele deixou o freio de mão para a viatura encostar no carro. Então, muita gente, nossa, ele saiu tão desesperado que nem puxou o freio de mão. Não, Não, ele aquilo deixou treinamento é para a viatura funcional. encostar. Ele saiu da viatura porque ele viu que era tiro de fuzil, então ele não ficaria Lógico. protegido na viatura, porque É fura a lata, viatura. é uma latinha. Mas veja a operacionalidade, a preparação desse policial e outra, hein? A coragem, né, de enfrentar uma ocorrência. Qualquer um ali virava o carro e ia embora. Então eu lanço Difícil, hein? meu pedido aos nossos comandantes, aos nossos representantes. Esse policial tem que ser homenageado e eu faço questão de estar na homenagem dele presente. Medalha, uma medalha. Merece medalha. Merece respeito, merece medalha, merece o reconhecimento da prefeitura, do E eu Consegue. não conheço pessoalmente, salvo engano, eu chama também não. Gomes, né? Mas também vai não. aqui o meu melhor abraço a ele e o meu reconhecimento pelo trabalho que ele fez. Vou anotar isso daí, pedir as providências ali dentro do Consegue ali também. De repente a gente faz uma solenidade juntos ali para dar um parecer para isso. Eu acho bem bacana. Merece, viu? Merece. A gente pensa muito em sociedade aqui em Bragança com esses projetos nossos, né? A gente pensa muito nisso, em tutores do PVS que fazem a diferença, né? Que entendem, que ensinam, por exemplo, as pessoas a conviver com esta proximidade de São Paulo e essa diferença que vem fazendo. Bragança já não é mais a mesma Bragança de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. Sim. Acarreta todos esses problemas, né? Todos esses E a circuitos. gente tem que estar atento, né? Tem que Opa! estar atento. Porque não adianta nada aquela coisa. Você conquista uma posição, se você parar, você retrocede, né? Porque eu sempre falo isso. Parou, retrocedeu. É igual, por exemplo, na minha carreira, né? O concurso público te alça, vamos dizer, a condição de juiz, promotor. Se você não continuar estudando, fazendo uma preparação, você retrocede. Sim, Né? estaciona. Estaciona. No Então é a mínimo. mesma coisa aqui. Né? Na Bragança é a mais segura, eu sempre escuto, a mais segura do estado de São Paulo, há não sei quanto tempo, Mas entre as depende 10. de todos. Mas, isso eu ia falar, a gente não pode, que ótimo, beleza, e parar. Uhul, Né? Não dá. Tem que continuar fazendo, porque senão, eu falo por mim, imagine, com 26 anos de carreira, faz 5 anos que eu estou fazendo, é tipo uma pós-graduação, toda vez eu estou me aprimorando. Eu faço chama Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais. Quer mais uma água? Aceito. Quem tiver curiosidade é do professor Edilson Mogenot Bonfim. O Mogenot é um dos maiores juristas do Brasil, né? Eu sou fã do Mogenot, pela capacidade dele, por tudo que ele passa. Então, Sandro, são promotores do Brasil inteiro que frequentam as aulas, geralmente são aulas aos sábados, e a gente passa lá um dia inteiro com o professor se aprimorando, não pode parar. Ele tem uma frase muito interessante que eu gosto de falar, é o seguinte: o profissional hoje, né, do direito, ele tem que ser um homo jurídicos. O que é o homo jurídicos? Uma simbiose entre o homo práticos e o homo teoréticos. Né? Olha que interessante. Por quê? Teoria e prática. Sim. Não adianta nada, você sabe todas as leis, todos os livros e tal, mas você tem 1 ano de carreira, ainda falta, né? É igual uma vez um aluno... Equilíbrio. Um estagiário falou para mim, meu professor na faculdade de Direito falou mal do júri, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mas quantos júris ele fez? Ele fez 6 júris. Mas como é que ele vai falar do júri com 6 plenários do júri?
Eu fiquei 21 anos fazendo júri. Eu tenho mais de 500 plenários de júri feito. Então, eu posso falar. Agora, ele não pode, por mais que ele seja mestre, doutor, não pode, Sim, né? sim. E também o contrário vale. Pega, às vezes, juiz, promotor, Teórico advogado. sem prática. Ou o contrário. Por exemplo, pega um juiz promotor. Eu tenho 30 anos de carreira, 40 anos de carreira. Eu resolvo tudo. Mas não sabe uma atualização, não sabe o que é um direito penal moderno, o que é um processo penal moderno, o que é uma centralidade de vítima, porque parou no tempo, não estudou, né? Então, o homo jurídico é isso, teoria e prática, caminhando juntos. E eu estou dizendo isso por quê? Porque vale para todo mundo, né? Sim. Vale para a polícia, vale para um médico, Sim, para um sim, engenheiro, sim, né? sim. A gente não pode parar. Né? Tem que estar sempre É. na ponta. Ali, por exemplo, sempre quando vai haver um julgamento, alguma coisa, tem às vezes o advogado que faz cara de paisagem, né? Não tem? Que ele faz. Como Que, assim? que ele não sabe de Ah. nada e aí ele fica rodeando, fazendo a firula. Não estudou a mensagem. É complicado, né? Advogado eu respeito muitos advogados. E precisa, tenho né? muitos amigos advogados. Mas às vezes é um trabalho difícil, né? É Uhum. difícil. Porque, aqui vou falar de Max Kaufmann. O Kaufmann dizia o seguinte, que a partir do momento que o sujeito pratica um crime, ele já não é mais o mesmo. Sim, Mas justo. por que ele fala isso? Porque ele praticou o crime, ele já começa daí a querer uma justificativa. Uhum. Ele já quer mudar a pessoa dele. Então eu já peguei casos que, principalmente em júri, que o advogado vem e fala assim, doutor, ele jurou pra mim que não é ele. Jurou, Olha que bacana. chorou. Olha que Aí eu falo bonitinho. isso, eu falo assim, mas veja, isso daí já é da psicologia do criminoso. Ele praticou o crime, como é que ele vai chegar pro senhor que vai defendê-lo e vai falar assim, realmente, fui eu, matei mesmo, mataria de novo, mato mesmo. O advogado já vai entrar, vamos dizer, no julgamento, já, putz, vou ter que defender esse cara. Agora imagine ele ali, né, com todas as formas, ele fala assim, doutor, não fui eu, a minha vida está nas suas mãos. O advogado, meu Deus, olha só, não foi ele, eu tenho que me dedicar, tal. E às vezes a gente vê isso. Às vezes o advogado tá lá brigando, batalhando e tal, mas porque o cara conseguiu fazer a cabeça do advogado. E eles são ligeiros, eles são espertos. Entendeu? Porque, como eu disse, isso aí é psicologia do criminoso. O cara já se O bandido, transforma. normalmente, ele é um bom vendedor. Ele se transforma. Ele vai chegar lá no fórum, quantas vezes já peguei isso, principalmente quando ele tá respondendo solto, ele traz o pastor, ele Que traz o beleza. pessoal da igreja, dele fala assim, eu tô na igreja, tal. Daí você pergunta, mas já estava antes? Não, mas agora eu tô na igreja. Então ele já quer mostrar uma pessoa que ele não é, né? Você pega, por exemplo, hoje... E isso tem mesmo? Tem. Não, eu falo o seguinte, você pega hoje, existem criminosos que são corrigíveis, né? O cara que, sei lá, pisou na bola, tal, embriaguez ao volante, bobeou aí, bebeu, saiu, né? Esse é o criminoso primário, que se envolveu num fato criminoso. Esse é corrigível, esse você vai dar uma pena para ele ou faz um acordo e ele não vai fazer mais. Sim. Agora existem os incorrigíveis. E os incorrigíveis aí é o sociopata. São os reincidentes. Reincidentes. Se você fizer um levantamento da população carcerária hoje, a grande maioria é sociopata. Mas nenhum deles são culpados. Não, é o sociopata, é Lá dentro aquele da cadeia ninguém é culpado. que já Todo tem mundo é a índole inocente. criminosa, que já tem um problema até de neurobiologia. Né? Hoje a neurociência é muito deixada Mas de como lado. soltar uma pessoa? Então, Como deixar? A neurociência é muito deixada de lado no direito. Ele cumpriu a pena tanto, pode soltar, mas ele tem condições? A pergunta que não quer calar. O Maníaco do Parque, 2027, 2028 vai sair. Sim. Mas espera um pouquinho, vamos lá, todo mundo aqui... Mas ele já cumpriu com a pena mas dele. todo mundo aqui é gente grande. Mas ele é... O sujeito dele, mas ele já cumpriu. Você acha que tem condições de sair? A Hitchcock, hein? Entendeu? É psicopata, o cara matou 13 mulheres. Você acha que esse tempo de prisão corrigiu ele? Ressocializou? Não, não vai tem sair com a Bíblia embaixo do braço. É incorrigível. Então o direito tem que pensar
também medidas, é claro, como eu disse aqui, esse que é primário, tal, não tem cabimento ficar preso, nada disso. Mas esses incorrigíveis, esses criminosos graves, a legislação brasileira não pode brincar, porque senão vira um direito penal simbólico. O sujeito é condenado a 30 anos de prisão, 30. Cumpre 8, 9, 10 e fica 20 solto. Você pega qualquer país sério do mundo, você pega os Estados Unidos, foi condenado a 30 anos, 20 anos preso. Daí os outros 10 podem entrar lá numa liberdade condicional. Mas é o contrário do Brasil, né? Então nós estamos agora discutindo se o maníaco do parque pode ou não sair. Por quê? Porque a lei é completamente desproporcional. Um sujeito desse tem que ficar preso mais tempo. Não Sim. adianta, tem que ficar preso. Na minha Né? opinião, ele não deveria sair nunca mais, tá? E eu sou a favor da pena eterna e da pena de morte. Ah, poxa, mas poxa, pode ser um filho seu. Se ele fez cagada, desculpa a palavra, se ele fez errado, ele precisa pagar perante a justiça. Ué, então um cara que faz uma situação dessa, um maníaco do parque, você não tem conserto. Não adianta soltar o cara. É dar murro em ponta de faca. Eu sou contra a pena de morte. E explico, vou tentar explicar rapidamente. Vamos ver Sim, se não, você vai me não. entender. Na história do direito penal, quando alguém praticava um crime, não era o Estado que fazia justiça, era o particular, era a vingança privada. Sim. Então, matou alguém da minha família, eu vou mato uma da sua. É. Era assim, era Isso lá vingança privada. Chegou um momento que o Estado falou: não, espera um pouquinho, isso aqui tá virando uma tá virando bagunça. guerra. Tá virando Brasil. Espera aí, eu vou assumir. Então, Ah, o Estado falou assim: não, o jus puniendi, o direito de punir é meu, sim. eu que vou punir. Eu que vou Então, analisar isso. e. Então, qual a construção? Se o Estado assumir o direito de punir e ele acha que matar é errado, eu acho que também não autoriza o Estado a matar. Agora, a prisão perpétua é o óbvio do óbvio. Tem gente que não pode sair. Você pega o Brasil. Nós estamos entre os 10 países mais populosos do mundo Sim, e entre os 10 mais ricos do mundo. sim. O Brasil é a 10ª economia mundial. Você pega os 10 países mais ricos do mundo. Não são exemplos de civilização? Sim. Não são exemplos de países de avanço civilizatório? Estados Unidos, Japão, Alemanha. Sim. Pois dos 10 países, pode pesquisar, Sim. pode pesquisar, dos 10 países mais ricos do mundo, só o Brasil não possui a prisão perpétua. Os outros 9 possuem, porque justamente é isso. Se você pensar em neurobiologia, existem sociopatas, psicopatas que têm que Não- ficar preso. Não merecem estar no meio da Tem sociedade. que ficar preso. Não. E daí vai dar falar assim: certo. ah, mas o Estado vai gastar com ele a vida inteira. Vai gastar. É melhor ele preso e gastando preso do que fora. Dá mais gasto para o Estado. Né? Então a prisão perpétua eu sou a favor. Sim. Sou a favor. Isso fazendo, olha, tô dizendo, fazendo estudos. Sim, sim. Tô falando aqui do achismo, né? Não, sim. Fazendo estudos de neurobiologia, de criminologia. Estou falando com propriedade que eu já estudei. Você pega o direito comparado de outros países, né? Então isso tinha que ter. Do meu lado, eu sou a favor da pena de morte desde que seja comprovado. Lógico, tem toda uma série de quês em cima disso, né? Poxa, matou uma pessoa, estragou uma. Tem várias situações. E principalmente, dentro de tudo isso daí, é justamente fazer a justiça. Ah, poxa, pode ser um filho seu. Pode ser. Mas se ele fez errado, eu acho que deve pagar. Né? A pena de morte, a gente, perante as leis de Deus, aí entra a parte religiosa. Pela parte religiosa, nós não temos o direito de tirar a vida dos outros, né? De outro, enfim. Mas em contrapartida, por que ele teve? Aí cai naquilo que a gente estava conversando antes, né? Que é o livre-arbítrio, que o cara tem a opção. Mas às vezes a insanidade, e aí entra a perpétua. Ah, pela perpétua gasta-se o governo gasta para cuidar dele até o final. Enfim, são dois pesos e duas medidas diferentes. Claro, existe Mas depende muito. existe toda uma discussão jurídico-filosófica sobre essas penas.
Mas assim, o que eu posso falar aqui, já que nós estamos, como é, nos censurados, Sim, para não censurado. ser censurado, É, é que a lei brasileira precisa de de uma uma atualização, uma readequação, né? atualização da realidade. Precisa de carinho, Sim, né? Precisa de ser principalmente, olhada com. principalmente o enfrentamento da criminalidade organizada. Vai virar. Não dá para você tratar de PCC, Comando Vermelho, Novo Cangaço, né, sem uma legislação fortíssima antimáfia, antiterrorista, né? Porque o Brasil está nesse receio de reconhecer que são organizações terroristas. Na minha opinião, é óbvio que são, tomar o território, impõe Imagina. o terror, mas tudo bem, não quer colocar terrorista, mas são organizações mafiosas. O PCC é a 8ª máfia mais rica do mundo. Olha Do isso. mundo, perde lá para Yakuza, para Nhandretta, italiana, mas está entre as 8 mais ricas do mundo. Do mundo. E agora os caras estão entrando na economia formal. Oh, A coisa da droga, tráfico de a droga, já não droga é o carro-chefe mais. Os caras estão entrando em postos de pó de gasolina. gasolina, ONG de saúde, empresas de ônibus. Os caras estão dominando a economia formal, ou seja, entrando no Estado. No meio da Como é política, no através da meio da própria política? política. Então, como é que o Brasil, em pleno 2025, não tem uma lei antimáfia? Lei antimáfia, crimes antimáfia, Pô, né? monta um cadeião da máfia lá, põe lá, Tem que ter. Nós isolado estamos lá muito atrasados. na ilha E da. veja, e sem desrespeitar direitos e garantias individuais, porque sempre, mas vai É. desrespeitar direito penal do inimigo. Não, não é isso. Nós temos que fazer uma atualização da legislação para Até, enfrentamento desse então, tipo de até gente. mesmo para ter credibilidade internacional. Internacional. Como é que você vai cobrar um negócio se Claro, você não faz? é Como é que você claro. vai chegar lá e falar, o meu país, o seu país, desculpa, Ah, mas o seu país é frouxo, né? Passa vergonha, porque, pô, é brincadeira, claro, não dá, né? claro. Pleno 2025 ainda discutindo o sexo dos anjos. É o fim do mundo, né? A gente já deveria ter aprendido a lição, o desenho, né? Me fala uma coisa, um dos casos mais peculiares que o senhor teve que tomar determinadas atitudes aí de defesa ou de acusação, enfim. Esse Ah, do jogador foi um dos mais, de repercussão daí, né? Seria um né? caso de repercussão, né? É, Aqui nós já tivemos vários, né? Do jogador foi um deles, pelo fato de ser jogador. sim. Também A teve, mídia, né? teve o caso também de um homicídio no trânsito, na Quinta da Baronesa, que era um rapaz da Quinta da Baronesa. Tivemos o caso do rapaz que tinha uma loja de celular e aplicava golpes. Você deixava o celular lá, ele pedia a senha para liberar a tela Para e consertar só que ele consertava a entrava nos vida dele. aplicativos bancários e pegava de todo mundo, foram vários Que processos. fofo. O último caso aqui do Carvani, né, do estacionamento de veículos, Tá. que o sujeito deu golpe em várias pessoas daqui de Bragança, sumia com o carro, fazia 2, 3 financiamento em cima do Ó, carro, que né? Então esses são os casos assim de repercussão que eu me lembro de cabeça, né? Isso é claro, tem muito caso. Bragança está muito controlada, mas a gente que atua na vara criminal, vê isso todo dia, tem bastante crime, né? Hoje, infelizmente, a nossa demanda é altíssima de violência doméstica e familiar. poxa vida, Isso é hein? uma coisa difícil. Você vai ter que fazer uma mudança cultural, porque agora a lei está mais dura, o cara fica preso. É isso que até falando aí para os homens que estão. Mas O mesmo cara assim, fica preso, descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, a pena foi para mais de 2 anos, tal. E o que tem de violência doméstica familiar contra a mulher, a vara criminal tem, acho que é 35% do número de processos é violência doméstica familiar. que absurdo. Casos assim absurdos. O cara pegar, tá jantando, discute com a mulher, pega a mulher, joga na mesa de vidro na frente das crianças, quebra a mesa de vidro, o vidro gruda nas costas da mulher, tal. Então coisas assim que você fala, meu Deus do céu, né? E isso existe. Então vai ter que ter uma mudança cultural. Uma mudança cultural, porque só o direito penal não vai resolver. Por mais claro, o direito penal, sempre falou isso, é um dos instrumentos do Estado, Sim.
para enfrentamento da criminalidade. Mas achar que o direito penal vai resolver, não. Aí nós vamos precisar de uma mudança cultural. Vai ter que trazer educação nas escolas, quebrar o ciclo da violência. Hoje as mulheres acabam por diversos fatores, né? Dependência emocional, dependência financeira, né? Por causa dos filhos e tal, acaba aceitando a violência, e daí a gente vê isso em pesquisas que às vezes a mulher demora 9 anos para romper o ciclo de violência. É. Então isso hoje é algo assim que Traumas, né? não sei o que nós vamos ter que fazer, Eu porque acho que a só o população. direito penal batendo, e olha que Não, é uma tem gente vírgula. presa, Isso é hein? uma vírgula. O direito penal é uma É. vírgula. É uma para acertar, mas não é o certo, né? Não que não seja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, a gente está numa. Eu acho que a população, eu não vou falar só brasileira, não estou falando de leis, eu estou falando de humanidade. A população está doente, totalmente doente. Você vê, por exemplo, aí nos últimos dias aí a história do bebê reborn. Aquilo é absurdo. Assim, é fora da casinha, né? Ah, tá, por uma brincadeira, ok. Ah, você dá uma boneca, isso sempre fez parte das nossas vidas, né? Como menina, enfim. Mas a insanidade atrás de likes, atrás de... eu concordo e entendo que tenha que ter, sim, uma regulamentação nas redes sociais. Acho que sim. Não pode ser terra de ninguém. Não pode ser censurado sem censura, né? A gente pôs o nome do programa numa proposição de uma busca de um nome. Fizemos vários, enfim. Mas não pode ser dessa forma. Não pode ser terra sem lei. Então, eu sou a favor de regulamentar, entre aspas. Poxa, você vê lá aquele... Eu não tenho, mas aquele TikTok é uma coisa fora do normal. Às vezes eu vejo uma sobrinha tal mexendo, brincando. Aquilo passam coisas que não é para uma criança de 8 anos, de 7 anos, de 6 anos, de 5 anos ver. Outro dia eu estava vendo uma matéria que colocaram um livro na frente de um bebê, uma criança lá de 1 ano e pouco lá, põe na frente dele, ele fazia assim no livro, para subir a página do livro como se estivesse num iPhone, num Android, num tablet. Então você começa a perceber que a população ela está empobrecendo culturalmente, apesar da quantidade de informações inúmeras que vêm, mas ela não está estudando. Isso não é estudo. O Byung-Chul Han, você conhece esse? Não. O Byung-Chul Han é um professor de Harvard, sul-coreano, hoje um dos filósofos modernos mais lidos, né? E o Byung-Chul Han, ele tem vários livros sobre a geração internet, né, a rede social, e uma delas é A Sociedade da Informação. E ele fala sobre isso. Muita informação, mas Fúteis. o conteúdo zero, né? Até tem um professor que ele brinca, que ele fala assim, o Brasil tem muito influencers porque tem muito idioters. Exatamente. Né? Já ouvi Isso, isso. virou um bando de idiota por exemplo, e o conteúdo é lixo, né? É lixo. Só que traz todo um problema. Daí o Byung-Chul Han também tem um livro, a Sociedade do Cansaço. Esse livro é excelente, porque ele fala isso, ficou essa coisa, tem que postar, tem que ganhar like, tem que não sei o quê. É insano. Né? Insano, daí a sociedade fica cansada, morta, você fica com depressão porque você não tem like e tal. E os canais que levam conteúdo... os canais que levam conteúdo são pouco vistos. Né? Você pega, por exemplo, um cara, um professor... jurista tal, ele tem lá poucos seguidores, mas o professor de cursinho que toca violão e vira cambalhota, faz uma palhaçada, esse é visto, né? Esse tem seguidores, né? Por isso que você é um corajoso de fazer... Empobrecido. Mas você é um corajoso, porque fazer um podcast que leve conteúdo, que leve, né, conhecimento, hoje em dia, isso é uma resistência a tudo que tá aí. Porque se você virasse uma cambalhota aqui na garagem e caísse, ia ter um monte de like. Às vezes agora, eu vejo trazer um isso. promotor... Viu? Trazer um promotor. Eu acho que a minha esposa e minha mãe vai gostar, porque pouca gente gosta de promotor. Não, gosto. É conhecimento. A ideia aqui é justamente essa, a gente trazer conhecimento, amplitude. Você sabe que assim, ó, uma coisa muito prazerosa que eu sinto hoje
é de ter essa oportunidade. Ó, aqui é um cantinho, é um tamanhinho, é um porão. O nome do programa ia ser Porão Cast, né? Mas tem registros e tal, e não deu certo. Enfim, mas é um cantinho de nada aqui, de 3x4 na garagem de casa, que a gente acaba fazendo essa. Não vou dizer uma brincadeira, porque se tornou uma coisa séria. Penso às vezes em levar para o cômico, apesar de eu ser cômico e gostar dessa, mas eu procuro buscar levar as informações de uma maneira um pouco mais consistente à população, e não é só para Bragança. Isso aqui é para São Paulo, tem muita gente de São Paulo, a gente tem projetos para ir entrevistar pessoas em São Paulo. O programa é recente, é novo. Mas é um projeto bacana e principalmente assim, é uma coisa extremamente prazerosa e o fato da gente estar conversando ou com o promotor, ou, por exemplo, o Henrique, o doutor Henrique veio aqui, o delegado da cidade, o Ézio, o presidente do Conseg, vieram algumas pessoas, o Expedito Pantera. Então a gente conversa de A a Z, a Crica, que tem academia. Então, assim, a gente conversa desde saúde, o Jô, que tem livros lançados e tal. Tem uma gama de pessoas interessantes e cada pessoa que senta aqui com a gente é um bate-papo diferente, é uma vida diferente, indiferente da posição ou do cargo que executa. Tem o humano, tem a perspicácia, tem o conhecimento, mas tem o lado humano, que também a gente acaba batendo papo. Então, torna um rumo diferente. Você vê, a gente criou uma pauta que a gente pouco até agora usou. Não sei nem quanto tempo de programa, Alan. Aí, tá vendo? 1h30 a gente já tá falando. Mas parabéns, continue firme. E eu agradeço o seu convite, me sinto lisonjeado, Sim. porque, como eu te disse, às vezes é difícil o promotor ser convidado, né? O pessoal tem um certo receio. E quando eu sou convidado assim, eu participo, igual eu brinco, né? Não ganho nada, né? Mas eu participo porque eu acho que eu posso levar A crescer. informação, Opa. conhecimento, abrir a cabeça das pessoas da atividade do promotor de justiça, né? As pessoas acabam sabendo o que um promotor faz, É né? É importante. importante. Então, eu acho que foi um convite muito bem-vindo Obrigado, num obrigado. momento importante, e eu agradeço. Foi o Domingo, né? O Mingo que me apresentou a você. Domingo O é Mingo que passou seu telefone e a um gente. amigo da minha Um querido. família. A gente É, fez o programa dele, foi muito sim, eu bacana, foi muito recebi legal. 2 homenagens da Força Expedicionária Brasileira, da Que região honra, né? Bragantina. Eu recebi a medalha de Ordem ao Mérito e a medalha Cruz de Conduta Distinta. Ah, Eu recebi numa que solenidade honra. e a última agora, pelos relevantes serviços prestados. E fiquei muito emocionado, muito emocionado. O Por, Rosa foi para a Itália agora há pouco. nossa, porque eu tenho um carinho muito grande por eles e toda a história, né, dos pracinhas brasileiros, verdadeiros heróis, né, Você sabe que tão eu conheci. esquecidos pelo poder público. Isso daí tinha que ser homenagens, né? Você vê os veteranos de guerra nos países civilizados são heróis, desfilam em carro aberto. Aqui a gente nem sabe. Bragança O Paulista amor à mandou bandeira. 47. É. Bragança Paulista enviou 47 soldados para lutar na Segunda Guerra Mundial, É. né? Isso, às vezes, numa escola não sabe, mas eles estão fazendo um trabalho muito bom de levar esse Sim, conhecimento. Então, sim, meu sim. grande abraço ao Moura, ao Rosa, sou fã São deles. dois queridos. Foi bem bacana. Eu conheci o pai deles, né? Do, do, do Moura, né? Você chama de Moura, eu chamo de Mingo. Porque, na verdade, ele é irmão do meu sogro, o Mingo, né? Então a gente bate bastante papo por ter esse vínculo de exército e tal. Eu sempre gostei disso. Acabou caindo aí nessa história bacana aí. Gosto muito deles. Foi muito bacana. Então, e aí a gente acaba cultuando e conhecendo cada pessoa, engrandecendo o nosso conhecimento, né, que é o mais bacana disso, né? Tava conversando com um amigo meu que tem um podcast em São Paulo também, ele falou a mesma coisa, falou, cara, o que a gente está desfrutando, aproveitando de conhecimento por bater papo. Poxa, às vezes o podcast não é o que se imagina, a gente não é um flow, não é um nada, não é uma agulhinha no palheiro, um cantinho. Mas o bate-papo, às vezes, é
tão promissor, tão bacana de conhecer, de divulgar, e tá lá gravado. Se não é para entrar hoje, gravamos hoje, vai na outra semana no ar. Vai estar, ad eterno vai estar lá para quem queira consultar isso Claro. nos autos do processo, né, É isso doutor? mesmo. Tá lá, tá registrado. Mais uma vez, de coração, muito obrigado pela presença, pela explicação, pelo entendimento, a paciência e o entendimento para mim e para os nossos, né, em relação ao que realmente executa o Ministério Público, né, na posição de promotor de justiça, dentro não só de Bragança, mas isso serve para todos os fóruns, todos os setores do Brasil, né? É, assim, o promotor virou um advogado da sociedade, né? Sim, Um defensor da sociedade. Isso, o trabalho que é feito aqui, é feito no estado de São Paulo inteiro. Nós temos, assim, excelentes colegas, um quadro muito bom mesmo, de pessoas dedicadas, né? sim, Dedicadas. Eu sempre falo o seguinte: eu não sou melhor que ninguém, né? Sou sim, um ser humano imperfeito, né? Eh, tenho minhas falhas e tal, mas eu falo o seguinte: a minha causa é a melhor, sim. né? Que qual é a causa? Promover justiça, no sentido mais amplo possível que essa palavra justiça pode ter. É o que eu tento fazer no dia a dia. Podem ter certeza disso. Isso lá atrás, né? Lá É, atrás, numa visita, tá vendo? numa audiência com seu pai. Olha que Devo isso bacana, ao meu pai. Toda a minha base. que bacana. Doutor, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, pelo bate-papo, tá? Eu espero que seja da recíproca verdadeira aqui do nosso lado aqui. Muito bom, obrigado, agradeço. Eu E que até a agradeço. próxima, hein? Me convida para uma próxima. Sim, sim, sim. Censurado Cast nas plataformas aí do YouTube e do Instagram aí para você conhecer o trabalho da promotoria do Estado de São Paulo, da região de Bragança. Obrigado, até a próxima.